Eu me lembro perfeitamente do cheiro. Não era cheiro de perfume caro, nem de flor de jardim bem cuidado. Era cheiro de terra. Terra seca, rachada, que teima em segurar a vida mesmo quando o sol tenta roubar cada gota de orvalho. Minha gente, se vocês pudessem sentir o cheiro da poeira que entrava na alma da gente, vocês entenderiam de onde eu vim. Eu nasci no meio do nada, ou, para ser mais justa, nasci no meio de tudo que era meu mundo, a roça. Um pedacinho de chão que a gente chamava de lar, mas que na verdade era um campo de batalha diário. Desde que eu tinha idade para segurar uma enxada, e isso foi bem cedo, eu estava lá, debaixo daquele sol que não perdoa. Eu não tive infância de boneca e parquinho. Minha infância era com a mão calejada e o corpo suado. Dizem que a resiliência é uma qualidade que a gente aprende. Eu digo que, para quem nasce na dificuldade, a resiliência não é aprendizado, é fôlego. É o ar que você respira para não cair. E o meu primeiro fôlego forte veio da minha avó, Maria. Vó Maria era a rainha daquele pedaço de terra. Não tinha coroa na cabeça, mas tinha uma dignidade que valia mais que ouro. Ela era pequena, mas a voz dela era grave e forte, capaz de mandar no vento se fosse preciso. Ela me ensinou tudo. Não me ensinou a ler e escrever, isso eu fui buscar depois, com muito custo, mas me ensinou a ler o céu, a ler o tempo e, o mais importante, a ler o coração das pessoas. Minha filha, ela dizia, enquanto a gente colhia o milho magro, a vida vai tentar te dobrar muitas vezes. Ela vai te botar de joelhos, mas você nunca, nunca pode deixar que ela te roube o que você tem de mais sagrado, a vontade de levantar. Eu via o esforço dela para manter a família de pé. Meu pai e minha mãe trabalhavam como bichos, mas a terra era traiçoeira. Tinha ano que dava fartura. A gente fazia festa, comia carne de sol e bebia refrigerante, mas tinha ano que era só miséria e oração. E foi a miséria de um desses anos ruins que plantou em mim a semente da ambição. Não me entendam mal, eu amo a terra. Ela me viu crescer, me deu sustento, me ensinou o valor da honestidade. Mas eu comecei a perceber uma coisa cruel. O trabalho duro não era suficiente. A gente podia trabalhar 20 horas por dia, de sol a sol. Mas se São Pedro não mandasse chuva, ou se o atravessador da cidade pagasse uma miséria pelo nosso produto, todo o nosso suor virava pó. Eu tinha uns 15 anos quando a seca veio com uma fúria que parecia pessoal. Não foi uma seca de 3 meses, foi uma seca de 1 ano inteiro. Eu me lembro de ver os animais morrendo de sede, o gado virando ossos sobre o sol. Lembro-me da minha mãe chorando baixinho, escondida na cozinha, porque não tinha o que botar na mesa para os meus irmãos menores. O desespero tinha um gosto amargo, metálico, que ficava na boca da gente o dia todo. Foi nesse tempo que eu fiz a promessa silenciosa. Eu estava cavando um buraco fundo, procurando água que não existia, e a enxada bateu numa pedra. O som seco e o tremor no meu braço pareciam um aviso. Eu olhei para o horizonte, para aquela linha onde o céu e a terra se encontravam numa fumaça quente, e eu disse para mim mesma: eu vou sair daqui. Eu amo essa terra, mas ela está me matando. Eu preciso de mais. Eu preciso de ferramentas que a enxada não pode me dar. Eu comecei a guardar a ideia, como quem guarda um diamante bruto. Primeiro eu precisava convencer Vó Maria. Isso era o mais difícil. Para ela, a segurança estava ali, mesmo que fosse uma segurança faminta. O mundo lá fora era perigoso, era incerto. Eu passei meses observando o caminhão que vinha buscar o pouco que a gente conseguia colher, observando o motorista que vinha da capital. Ele tinha sapatos limpos, roupas que não eram remendadas. Ele falava de prédios, de luzes que não apagavam e de trabalho que pagava por hora, não por milagre da chuva. Numa noite, a lua estava cheia e a gente estava sentada na varanda. O silêncio da roça só era quebrado pelo som dos grilos.
Vó Maria estava costurando, remendando uma camisa do meu pai. Eu tomei coragem. O coração batia tão forte que parecia que ia rasgar o peito. Vó, eu comecei, a voz falhando um pouco. Eu preciso ir. Ela não levantou a cabeça. Continuou a costura, mas eu vi a linha parar de correr no tecido. Ela sabia que esse dia chegaria. E para onde, menina? Para a cidade, vó. Para a capital. Eu não quero que a gente passe mais fome. Eu não quero ver a senhora e a mamãe chorando escondidas. Aqui a gente só tem a terra. Lá dizem que tem oportunidade. Eu quero aprender a fazer negócios, vó. Quero entender por que o nosso milho vale 5 e o pão deles vale 10. Ela suspirou, um som profundo que carregava o peso de gerações. Ela finalmente largou a costura e me olhou nos olhos. Eram olhos castanhos, profundos, que pareciam ver o futuro e o passado ao mesmo tempo. Você sabe o que é a cidade, menina? A cidade é um bicho grande. Ela não te conhece, não tem pena de quem vem do interior. Lá a poeira não é de terra, é de promessa quebrada. Eu sei, vó, mas a senhora me ensinou a lutar. A senhora me ensinou até dignidade. Eu não vou abaixar a cabeça. Eu vou usar o que eu aprendi aqui. A paciência da espera, a força da enxada e a coragem de quem não tem nada a perder, só a ganhar. Foi essa última frase que a convenceu. A coragem. Ela viu em mim não a menina medrosa, mas a guerreira que ela mesma tinha criado. Tudo bem, ela disse, a voz embargada. Mas leve isto. Ela tirou do pescoço um pequeno medalhão de prata, gasto pelo tempo, com a imagem de São Jorge. Este medalhão não é para te dar sorte, filha. É para te lembrar que todo dragão que você enfrentar, você pode vencer. Mas prometa uma coisa, você vai voltar. Não precisa voltar para morar, mas volte para nos mostrar que a sua coroa, seja ela qual for, foi conquistada com honra. E não se esqueça de quem você é. Nunca deixe o luxo apagar o cheiro da terra que te criou. Naquela semana, a notícia correu pela pequena comunidade. A filha de Zé da Roça estava indo para a capital. Era uma mistura de admiração e pena. Admiravam a coragem, tinham pena da inocência. Minha mãe fez uma trouxa com minhas poucas roupas e me deu o dinheiro que ela havia guardado por anos, moedas amassadas no fundo de uma lata de café. Era pouco, mal dava para a passagem e para comer um pão com manteiga na rodoviária. A despedida foi rápida, porque a dor não podia se prolongar. Chorei abraçada aos meus irmãos, que não entendiam bem o que estava acontecendo. Só sabiam que eu ia para longe. Meu pai, homem de poucas palavras, me abraçou apertado. Um abraço que dizia mais que 1000 discursos. O momento mais difícil foi entrar naquele ônibus velho, cheio de gente desconhecida. Eu olhei pela janela. Vó Maria estava lá, parada, firme. Ela não estava chorando. Ela estava me observando, me dando a última lição de força. Eu acenei, e quando o ônibus começou a se mover, levantando aquela poeira vermelha familiar, eu senti o peso da minha missão. Eu estava deixando o campo, mas o campo, a força daquela terra, estava vindo comigo. A viagem foi longa, turbulenta e cheia de medo. Eu nunca tinha saído daquele raio de 20 quilômetros da fazenda. A cada hora que passava, as paisagens mudavam. As árvores ficavam mais densas, depois davam lugar a cercas, depois a pequenas cidades. E, finalmente, as luzes começaram a aparecer no horizonte. A capital. Quando o ônibus parou na rodoviária gigantesca, o barulho me atingiu como um soco. Buzinas, gritos, anúncios, gente correndo. Eu desci com a minha trouxa e o medalhão de São Jorge na mão. O ar era diferente. Não era o cheiro limpo da terra. Era um cheiro de fumaça, de fritura, de pressa. Eu me sentia a menor criatura do mundo. As pessoas pareciam gigantes, vestidas em roupas que eu nunca tinha visto, andando rápido demais. Ninguém me olhava. No campo, todos se conhecem. Na cidade, eu era invisível.
E a invisibilidade, eu logo descobri, podia ser tanto uma proteção quanto uma maldição. Eu tinha um endereço, uma prima distante que vó Maria conseguiu contatar através de um vizinho que tinha rádio. Ela morava num bairro pobre, mas era um teto. Meu primeiro objetivo era chegar lá. Perguntei a um homem onde ficava a Rua das Acácias. Ele me olhou de cima a baixo, com um desdém que eu senti na pele. Apontou para um ônibus e disse: "Pega a linha 502. É longe, mocinha, e fica esperta." Ficar esperta. Era a primeira lição da cidade. Eu peguei o ônibus, lotado. Eu segurei a trouxa contra o peito e o medo começou a se misturar com a determinação. Eu olhava para as construções, para os carros, para o movimento incessante e pensava: é aqui. O dragão está aqui. Cheguei na casa da prima, Dona Cida, já era noite. O lugar era apertado, cheirava a comida forte e tinha televisão ligada no volume máximo. Cida era uma mulher cansada, com 3 filhos pequenos, mas ela me recebeu com a generosidade típica de quem sabe o que é a luta. "Pode ficar no sofá, sobrinha", ela disse, apontando para um móvel velho e afundado. "Mas amanhã você precisa sair para procurar serviço. Aqui a vida não espera." Eu mal dormi naquela noite. Não era pelo barulho da rua ou pelo desconforto do sofá. Era pela ansiedade. Na manhã seguinte eu estava pronta. Eu vesti a minha melhor roupa, que era simples e desbotada, e me olhei no espelho rachado. Eu via a menina da roça, mas nos olhos eu via a promessa que fiz à avó Maria. O desafio agora era transformar a força bruta que eu tinha aprendido no campo em algo que a cidade valorizasse. Eu não tinha estudo, eu não tinha diploma, eu só tinha 2 mãos calejadas e uma vontade de ferro. Meu primeiro emprego foi num lugar que me ensinou mais sobre a maldade humana do que sobre o trabalho, uma lavanderia industrial. O calor era insuportável, o cheiro de sabão e produtos químicos me fazia tossir o tempo todo. Eu passava 12 horas em pé, dobrando pilhas infinitas de lençóis e toalhas. O salário era indecente, mas era o meu primeiro passo. Lá eu aprendi que a cidade te explora se você deixar. O patrão gritava, as colegas eram competitivas e desconfiadas. Mas eu me lembrava do que vó Maria disse: a dignidade não tem preço. Eu fazia o meu trabalho com perfeição. Eu era a mais rápida, a mais organizada. Eu não reclamava, eu apenas observava e aprendia. Eu guardava cada centavo. Eu sabia que para subir eu precisava de conhecimento. À noite, depois de um dia exaustivo na lavanderia, eu me matriculei num curso supletivo noturno, daqueles bem baratinhos, para terminar o ensino fundamental. Chegar ao curso era um sacrifício. Eu chegava suja, fedendo alvejante, exausta. Mas quando a professora escrevia no quadro, era como se uma luz acendesse na minha cabeça. Eu devorava os livros, matemática, português, história. Eu estava construindo a minha armadura, peça por peça. Foi nesse tempo, entre pilhas de roupa suja e livros de gramática, que eu conheci a Dona Hilda. Ela era a cozinheira da lavanderia, uma mulher de meia idade, gordinha e de coração enorme. Ela via o meu esforço, via a minha pressa em aprender. Um dia ela me chamou. "Menina, você não vai durar aqui. Seu espírito é grande demais para dobrar a toalha. O que você quer de verdade?" Eu olhei para ela e pela primeira vez verbalizei meu plano. "Eu quero entender o dinheiro, Dona Hilda. Eu quero saber como as coisas funcionam. Eu quero sair da ponta da produção e ir para a ponta da decisão." Ela riu, uma risada gostosa. "Você quer ser patroa, é isso?" "Não, Dona Hilda. Eu quero ser dona do meu caminho, e para isso eu preciso de uma porta." Dona Hilda me deu a primeira grande chance. Ela tinha uma amiga que precisava de uma faxineira de confiança para trabalhar na casa de uma família rica, no bairro nobre. O salário era melhor e, o mais importante, o horário era fixo, o que me permitiria continuar estudando. Sair da lavanderia foi uma libertação, e entrar na casa da família Montenegro foi como entrar em outro mundo. Era a primeira vez que eu via a coroa de perto. O luxo, o silêncio, o excesso. Mármore, lustres de cristal, jardins impecáveis. Eu estava ali para limpar, para ser invisível. Mas eu não era invisível. Eu era uma observadora. E comecei a aplicar a lição da avó Maria,
ler o ambiente. A família Montenegro era dona de uma grande rede de varejo. O Dr. Roberto Montenegro era o chefe, um homem frio, mas muito inteligente. A doutora Sofia, a esposa, era elegante e distante. Eram ricos, mas não eram felizes. Eles viviam rodeados de coisas, mas a casa era vazia de calor humano. Enquanto eu lustrava os móveis, eu ouvia. Eu ouvia as conversas telefônicas de negócios, as estratégias de mercado, as reclamações sobre os funcionários. Eu não estava apenas limpando, eu estava fazendo uma pós-graduação informal em administração. Eu comecei a ligar os pontos. O milho que valia 5 lá na roça e o preço final que eles vendiam os produtos processados. Eu entendi a margem de lucro. Eu entendi o poder. Eu continuei meus estudos à noite e durante o dia eu comecei a me destacar na casa. Eu não era só a faxineira. Eu organizava a despensa como se fosse o estoque de uma loja. Eu gerenciava as compras de supermercado com a precisão de uma contadora. Eu aplicava a lógica do campo, desperdício zero, eficiência máxima, na vida deles. Um dia, Dr. Roberto notou. Ele estava atrasado para o trabalho e não conseguia achar um documento importante. Eu estava limpando o escritório dele e, sem pensar, apontei para a prateleira que ele havia esquecido de olhar. Está na pasta azul, doutor. O relatório de vendas do ano passado, organizado por trimestre como o senhor pediu à secretária. Ele parou, me olhou, surpreso. Como você sabe disso, mocinha? Eu ouvi o senhor pedindo, doutor, e eu vi a sua secretária colocando lá. Eu só organizei por ordem alfabética para facilitar a busca. Ele não disse nada, apenas pegou a pasta e saiu apressado. Mas no dia seguinte, ele me chamou. Ele estava na cozinha tomando café. Qual o seu nome? Eu sou a Joana, doutor, mas por enquanto eu era só a faxineira nova. Joana, você disse que organizou os documentos? Sim, doutor, eu gosto de ordem. Você tem estudo? Estou terminando o supletivo, doutor, mas eu aprendi a ler a terra e a ler as pessoas antes de aprender a ler livros. Ele sorriu, o primeiro sorriso que eu vi nele, um sorriso de predador que encontra um talento inesperado. Você não é faxineira, Joana. Você é uma gerente de logística disfarçada. Eu preciso de alguém que organize meu arquivo pessoal. Que tal você começar amanhã? O salário é o dobro. Você não vai mais limpar banheiros, vai limpar a bagunça da minha vida. Aquele foi o meu bilhete, a minha primeira promoção. Do campo onde eu limpava a terra para plantar, para a sala de um empresário, onde eu limpava a bagunça para crescer. Eu estava finalmente entrando na fortaleza. E eu sabia que a partir daquele momento, o jogo tinha mudado. Eu não era mais a menina fugindo da seca. Eu era a mulher construindo seu destino, usando a resiliência do campo como fundação para minha coroa. E eu não ia parar por aí. Eu estava apenas começando a entender o poder que a organização e o conhecimento me davam. E eu queria mais, muito mais. Eu tinha que voltar para a Vó Maria com a cabeça erguida. Aquele bilhete que o Dr. Roberto me deu, aquela promoção para organizar o arquivo dele, não foi só um aumento de salário, foi a chave para a sala de máquinas. Ali eu não estava mais na ponta, eu estava no centro de tudo. Eu mergulhei nos documentos com a mesma fome que eu tinha debaixo do sol, cavando terra seca. Eu não lia apenas números, eu lia histórias de lucro, de perdas, de onde o dinheiro vinha e, mais importante, para onde ele ia. Eu vi as falhas, as gorduras, a ineficiência, que só quem viveu a escassez consegue enxergar. Para quem já teve que esticar um punhado de farinha por uma semana, ver desperdício é quase uma ofensa pessoal. Eu terminei o supletivo com notas altas, mas eu não parei. Eu usei meu salário dobrado para pagar aulas particulares e depois me matriculei em um curso técnico de logística e administração. Eu ia para a aula direto do trabalho, de terno e sapatos limpos, mas com a alma ainda cheirando a terra e esforço. Dr. Roberto, o homem frio, começou a me testar. Ele me dava pequenas tarefas de gestão, perguntava minha opinião sobre relatórios. Ele achava que eu era apenas organizada. Mal sabia ele que a organização que eu tinha era a mesma que Vó Maria usava para garantir que o pouco milho colhido durasse até a próxima safra. Era a organização de sobrevivência. Eu comecei a falar. No começo era só para ele. Eu apontava. Doutor, esse fornecedor de São Paulo está cobrando 20% a mais que o do Paraná. Se o senhor mudar a rota de distribuição, a gente economiza o suficiente para abrir mais uma loja.
Ele ficava impressionado. Mas como você sabe disso, Joana? Você nunca pisou num centro de distribuição. Eu aprendi a ler o mapa, doutor. O campo me ensinou a ler o céu e o tempo. A cidade me ensinou a ler o lucro e o desperdício. É tudo a mesma coisa. Você tem que saber onde o recurso está e como fazê-lo chegar onde precisa, sem que ninguém roube no meio do caminho. A minha grande chance veio quando a rede de varejo enfrentou uma crise séria. Um dos principais centros de distribuição travou. Mercadoria não chegava nas lojas, os clientes reclamavam e o prejuízo estava na casa dos milhões. O caos era total. Dr. Roberto estava desesperado. A doutora Sofia, a esposa elegante, estava mais preocupada com o jantar de gala. Mas eu, Joana, a ex-faxineira, vi a solução com a clareza de quem vê a chuva chegar depois de uma longa seca. Eu pedi uma reunião. Eu nunca tinha participado de uma reunião de diretoria antes. Eu entrei naquela sala de mármore e vidro onde todos os homens usavam gravatas caras e falavam em termos complicados. Eu estava nervosa, mas segurei o medalhão de São Jorge por baixo do blazer. Vó Maria estava comigo. Senhores, eu comecei, e a minha voz saiu firme, sem o sotaque arrastado que eu tinha na roça, mas com a honestidade da roça. O problema não é o estoque, o problema é a confiança. Vocês estão usando 10 atravessadores para fazer um trabalho que 3 podem fazer. E esses atravessadores estão embolsando o que deveria ser o lucro da empresa e o que deveria ser o preço justo para quem produz. Eu senti o olhar de choque. Eu estava falando de frente com o dragão, o sistema que explorava a minha gente. Eu vivi isso na pele, eu continuei. Eu vi o meu pai vender o milho por uma miséria para um atravessador que, uma semana depois, revendia na cidade por 10 vezes mais. Vocês estão fazendo o mesmo erro, pagando caro para ser roubados por ineficiência. Eu apresentei um plano que eu mesma tinha desenhado nas noites sem dormir. Era um sistema de logística enxuto, direto, que ligava os produtores e os transportadores diretamente à rede de lojas. Eu usei a matemática que aprendi nas aulas noturnas e a lógica de quem sabe que um cisco na engrenagem pode parar a máquina inteira. Houve silêncio na sala. Depois, um dos diretores tossiu. Isso é radical, Joana. Exige uma mudança total de cultura. A cultura que está perdendo dinheiro precisa mudar, eu rebati, sem piscar. Ou vocês fazem a mudança, ou a concorrência vai fazer. Eu aprendi no campo que quem não se adapta morre de fome. Dr. Roberto me olhou. Não era mais surpresa, era respeito. Joana, ele disse, sério, seu plano é ousado. Se der errado, a responsabilidade é sua. Se der errado, doutor, eu volto para a roça e pego a enxada. Mas se der certo, eu quero ser a responsável por essa nova logística. Ele apertou minha mão. Foi o aperto que selou meu destino. O plano deu certo, claro que deu. Eu não podia falhar. Eu trabalhei mais 12 meses sem tirar férias. Eu usei a minha resiliência, a minha capacidade de aguentar o sol e a poeira para aguentar a pressão e os ternos caros que tentavam me derrubar. Eu cortei o desperdício, negociei com os transportadores e, o mais importante, eu comecei a dar valor ao pequeno produtor, porque eu sabia o que era ser explorada. Em menos de 2 anos, a Joana que dobrava lençóis se tornou a diretora executiva de operações da Rede Montenegro. Eu tinha uma sala com vista para a cidade, um carro com motorista e um salário que faria minha avó desmaiar. Eu podia comprar tudo. Eu podia morar em qualquer lugar. Mas o que eu mais queria, o que mais me importava, era cumprir a promessa. Eu liguei para a vó Maria. A voz dela era a mesma, um pouco mais rouca. Eu disse que estava indo visitá-la. A viagem de volta foi a mais emocionante da minha vida. Eu não estava no ônibus velho e empoeirado. Eu estava no meu próprio carro, limpo, confortável, e eu dirigi devagar, absorvendo cada pedacinho da paisagem que voltava a ser familiar. Quando cheguei, o cheiro me atingiu primeiro. O cheiro de terra. Não de fumaça, não de fritura, mas de vida. O carro parou em frente à casinha de taipa, a mesma de sempre. Meus irmãos, que agora eram adultos, saíram correndo. Minha mãe chorou, meu pai sorriu. Mas o momento era com vó Maria. Ela estava sentada na varanda, costurando, exatamente como na noite em que eu pedi permissão para ir. Ela não se levantou imediatamente. Ela me olhou de cima a baixo. Eu estava vestida com um conjunto elegante. Os sapatos de couro brilhavam,
e eu tinha um relógio caro no pulso. Mas o medalhão de São Jorge estava lá, no meu pescoço. Eu me ajoelhei na terra, sem me importar com a roupa. Eu senti o cheiro e respirei fundo. Vó, eu disse, a voz embargada. Eu voltei. Ela largou a costura. Lentamente ela estendeu a mão canejada e tocou meu rosto. Ela não perguntou do dinheiro, nem do cargo. Você tem o cheiro da cidade, Joana, mas ainda tem o cheiro da terra no seu fôlego. Eu não me esqueci de quem eu sou, vó. Eu usei a força que a senhora me deu. Eu usei a paciência da espera, a organização da colheita e a coragem de quem não tem medo do trabalho duro. Eu tirei do meu pescoço o medalhão que ela havia me dado e eu segurei junto com a minha mão. A minha coroa, vó, não é de ouro, é de dignidade. Eu voltei para mostrar que a gente pode sair daqui, mas a gente leva o campo com a gente. Eu posso sentar numa mesa de vidro e decidir sobre milhões, mas eu nunca vou esquecer o valor de um copo d'água quando a sede aperta. Vó Maria sorriu. Foi um sorriso de paz, de missão cumprida. Eu sabia, Joana. Eu sabia que a terra te ensinou a ser forte demais para ser dobrada. Eu não voltei para ficar, mas voltei para investir. Eu usei meu conhecimento e meu capital para criar uma cooperativa que tirava os atravessadores do caminho, garantindo que o suor da minha gente fosse pago com justiça. Eu liguei a roça à cidade, mas dessa vez eu equilibrei a balança. Eu sou a diretora de uma das maiores empresas do país, mas meu maior título é a neta de Vó Maria. E toda vez que eu sento na minha mesa de mármore, eu me lembro do som da enxada batendo na pedra. Aquela pedra não me derrubou, ela me deu a fundação. Porque a verdade, minha gente, é essa. A resiliência não é só sobreviver à seca. É usar o que a seca te ensinou para garantir que ninguém mais passe por ela. E essa é a verdadeira coroa que a vida e a terra me deram. E eu a uso com a honra que a minha avó me ensinou.